Olá, novamente estamos investindo nesta conversa, neste vídeo, sobre assuntos que têm a ver com educação, principalmente educação, umas vezes respinga para a política, né? Mas basicamente educação. Hoje o assunto que me veio à mente é a situação de devemos ou não, abre aspas, punir, disciplinar alunos em sala de aula. E quando eu digo punir, quando eu digo disciplinar, eu estou dizendo a clássica advertência, suspensão e exclusão do aluno. Afinal, aqui no Rio Grande do Sul, eu ouvi rumores de que realmente existe uma tentativa de projeto de lei em que seria proibido as escolas aplicarem essas três possibilidades, advertência, suspensão e exclusão do aluno. Parece-me que, baseado, e eu não li este projeto, baseado no preceito constitucional de que todos têm direito à educação, portanto, ela não pode ser limitada pelas escolas. Gostaria de refletir, em primeiro lugar, como professor, a questão pedagógica, a questão de como se trabalhar, ou por que trabalhar, melhor dizendo, o porquê trabalhar a questão disciplinar numa escola. Claro que há tempos atrás pensava-se na questão disciplinar na escola como, evidentemente, uma questão punitiva. O aluno fazia algo errado, ou a criança, não necessariamente um aluno, quer dizer, uma criança fazia algo errado, ela era punida. E através da punição, ela não faria mais o errado. Para a escola, de certa forma, também era assim. Com o desenvolvimento do pensar, desenvolvimento da filosofia, da própria psicologia, não é mais possível pensar hoje uma escola que possa punir neste sentido de vou causar uma dor ao aluno, uma dor psicológica, né? Ou uma palmatória, né? Uma dor física, vou causar uma dor ou um sofrimento nesse aluno para que ele não faça mais aquilo que a escola entende que é errado. Isso não funciona mais. Entretanto, ao não se pensar mais assim, criou-se uma lacuna. E então, a lacuna é a seguinte: então, se nós não podemos, se não funciona mais, se não é assim, causar um sofrimento psicológico proporcional ao dano à regra, para que ele não faça mais o que não pode ser feito, o que fica no lugar? Claro, houve uma reflexão bastante longa sobre isso. No tempo, existem muitos artigos, muitas pessoas pensaram, mas me dou o direito de fazer aqui um resumo e já dar a minha opinião junto. Ora, o que ficou claro nesses estudos todos é que realmente provocar sofrimento no aluno não pode ser esse o objetivo, até porque estamos dentro de uma escola. Fato é que a escola é um lugar de aprendizagem. Agora, essa aprendizagem não pode ser apenas uma aprendizagem de conteúdo. Uma escola conteudista, hoje, ela é fortemente questionada, porque inclusive a LDB, ou enfim, vários documentos contemporâneos, nos levam a crer que ensinar a cidadania é algo por demais importante. Cidadania é, e vou inverter a ordem, a cidadania é obrigação, ou obrigações e direitos. Porque invertir a ordem, não como seja mais importante que a outra, mas simplesmente para não se crer que cidadania é direitos, e direitos, e direitos, e direitos, e depois deveres. Estão em pé de igualdade. Portanto, conclui-se daí que a escola precisa também trabalhar
a aprendizagem de outras coisas que não sejam apenas conteúdo. Portanto, a disciplina é algo que deve ser, sim, trabalhado em sala de aula. A disciplina. E aqui nós não vamos tentar definir o que é disciplina. Qual é a disciplina ideal, o que se deveria, ou como se deveria estabelecer a disciplina na sala de aula, mas eu quero partir do fato de que a disciplina precisa estar presente, seja ela qual for, pesada, leve, não sei, mas algum tipo de disciplina. Ora, para cada regramento que o ser humano cria, qualquer regramento, seja o aluno próprio fazendo regramento, seja a direção da escola fazendo regramentos, imediatamente nós criamos o desviante. Por óbvio, basta eu delimitar o que pode e o que não pode para alguém fazer o que não pode. Geralmente exceções, não são a maioria. Portanto, a necessidade de disciplinar esse indivíduo que está fazendo o que não pode faz parte da escola. Ah, mas a escola é egoísta, está fazendo para seu próprio bem. Não. O mundo, o mundo humano é um mundo disciplinado. E igualmente o mundo que produz desviantes, produz o indisciplinado, produz a disciplina e automaticamente o indisciplinado. A escola precisa ter condições de trabalhar com o seu indisciplinado. Mas como é que se trabalha? Qual é o objetivo de se trabalhar o indisciplinado escolar? Aquele se afasta daquilo que a escola determina que deveria fazer. E escola pode ser o aluno, quando a gente faz aquelas regrinhas de sala de aula. Ah, meus alunos, o que pode, o que não pode. Seja construída junto, seja construída não junto, só para a direção, ou seja construída pelos alunos, para a comunidade escolar, não importa. Vamos partir do princípio que essa regra já existe. A escola precisa se preocupar o que fazer. Ela vai à escola deixar passar a ideia da impunidade, essa impunidade que graça pelo país, vai passar para a ideia da punibilidade, a punibilidade apenas provocando desconforto, ou vai passar pela ideia de punibilidade como responsabilização consciente. Penso que é a responsabilização consciente. Portanto, uma responsabilização pedagógica. Portanto, é uma responsabilização dialogada. Portanto, a implicação da norma, ou seja, das penalidades, aqui penalidades entre aspas, né? Mas enfim, as penalidades impostas para quem não faz o que deveria fazer, deve ser dialogada. É preciso haver um processo, ela não pode ser como um raio, bum, acontece, tem que ser trabalhada, o aluno deve ser convencido, conversado, chama a família, vai discutindo. Entretanto, sabe-se que se o aluno fez o que não tinha que fazer, é causa de uma consequência. Essa consequência, eu não sei bem qual é, mas o aluno precisa saber que haverá uma consequência. Que não precisa ser só a expulsão, só a advertência, só a expulsão. Tem que ser algo inteligente, mas o critério de que causa e efeito, quer dizer, quando o aluno tem consciência, quando o aluno toma consciência de que é causa de algo, ele precisa também ter consciência de que haverá consequências. Isso é pedagógico. Não é dolor. A ideia não é trazer desconforto. A ideia não é trazer sofrimento espiritual, psicológico para esse aluno. Nunca, porque é uma escola. Mas é a cidadania, a ideia de que se tu fez algo que provoca desconforto para a comunidade escolar, tu deve responder por isso. Eu não quero dizer o como responder, porque isso depende de cada escola ou das questões legais envolvidas, mas é preciso que ele aprenda a responder por isso. Portanto, fica claro que eu sou contra a ideia de impedir a escola, tirar da escola a autonomia, autonomia relativa, claro, mas a autonomia de suspender, advertir e convidar para ir para outra escola para não ser expulsão, que hoje em dia não se pode dizer. Igualmente, não estou dizendo que essas três possibilidades são as únicas possíveis.
Não estou dizendo, insisto, que essas 3 possibilidades são as únicas possíveis. Ao contrário, seria a última ratio, seria a última possibilidade que a escola poderia usar, seriam a expulsão e a suspensão. A advertência é bacana, mas eu quero focar que o processo de responsabilização do aluno é que é a chave de ouro, a chave para que a aprendizagem aconteça. Não é a punição a resposta. Não, insisto, não é. Ela deve estar lá, porque talvez de algum motivo ela deva ser usada. Não estou dizendo que nunca deva ser usada. Mas o que eu estou dizendo neste momento é que essa punição máxima deve estar lá. Entretanto, ela deve ser usada em última instância. É o processo. O processo que é o encantamento. O processo que é o pedagógico. É o quanto o aluno ficou consciente do seu desvio. O quanto o aluno compreendeu que se esse seu desvio é um desvio crítico, se esse seu desvio é um desvio para crescimento, ele será ouvido. Se aquilo que ele fez não era permitido, mas no seu ideal, no coração do aluno, ele entende que é mais justo que seja permitido, esse aluno não deverá ser punido, deverá ser conversado, trabalhado e discutido se eticamente isso é bom para a comunidade ou não. Entretanto, no processo, se esse aluno toma consciência que o que ele fez, o ato disruptivo que ele fez, tinha intenção de ser disruptivo mesmo, ele não tinha intenção de ajudar, ele não tinha aspecto crítico. Ele fez porque queria fazer. Então, o processo de discussão disso e de ajuste de o que tu vai fazer para repor esse dano, e esse repor esse dano não significa que ele quebrou, ele vai arrumar, não. Pode ser, por exemplo, até conversar na aula, como tu vai fazer para repor esse dano ao colega, porque ele não aprendeu enquanto tu estava brincando, gritando, não sei o que tu estava fazendo. Tu vai ser monitor da turma, olha que bacana, vai ser monitor da turma, porque tu quer ser monitor da turma. O que nós vamos fazer? Me ajuda, aluno, a descobrir uma maneira de repor esse dano, essa disrupção. Me ajuda a repor as coisas no lugar, de maneira que tu sintas que tu foi útil para a comunidade, que tu foi bacana para a comunidade, que tu fez o bem para a comunidade, e não por medo da responsabilização, entretanto, por entender que tu deve ser responsabilizado. Portanto, o medo da punição, ele só deve existir para aqueles alunos que, evidentemente, fazem algo de tal grau de complexidade, de importância e de dano, que é preciso chegar à última ratio, é preciso chegar ao último degrau de punição, de responsabilização. Entretanto, eu insisto, eu estou usando essa palavra pesada, consciente. Mas, entretanto, eu quero que também os meus ouvintes fiquem conscientes que eu estou dando peso maior, supremo peso ao processo. É o processo que distingue a aprendizagem através da indisciplina e do apenas medo, apenas subserviência, apenas obedecer por medo, um obedecer inconsciente, um obedecer de um vassalo. Eu não quero alunos vassalos, mas para ele não ser vassalo, é o processo. É o processo pedagógico envolvido. Também preciso alertar, não nesse momento, alertar nesse momento, mas não vamos discutir isso nesse momento, as questões legais do processo. Esse processo ele é pedagógico, mas esse processo tem um fundamento legal. Acelerar o processo, não ouvir o aluno, não dar direito à defesa, não chamar os familiares, não chamarem os envolvidos neste processo, início, meio e fim, pode trazer consequências não só ruins para o aluno, porque não se tornou consciente, mas para a escola, até no sentido de indenizar esta família, este aluno, por um procedimento equivocado das pessoas envolvidas, da direção das pessoas envolvidas
na condução deste processo início, meio e fim. Portanto, insisto, é interessante que se mantenha essa questão punitiva, mas sobre esse ponto de vista do processo que ensina, do processo indolor, do processo de conscientização, processo de reflexão que tem que ser mediado pela escola. Aconteceu na escola, é a escola que media. Aconteceu na escola, é o professor, ou são os professores, as autoridades envolvidas. Tem a comunidade escolar? Tem. Tem os pais? Tem. Tem, enfim, todas as outras pessoas envolvidas. Quando se pensa em escola, em comunidade escolar, sim, mas é a escola aquela que administra, porque é ela quem sabe o que é indisciplina, é ela que sabe o grau de grau do que prejudicou a comunidade escolar ou a sala de aula. É a escola. E essa autonomia não pode ser retirada da escola. É ela quem sabe e é ela responsável por esse processo, início, meio e fim. No momento, era isso. Um abraço.